Então agora vamos fazer um mapa temático só para a gente ver como é que funciona. A primeira coisa que a gente deve fazer é entrar na tabela para checar as colunas e ver qual é a coluna que a gente vai usar como base para esse mapa. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um mapa de uso do solo. Então a coluna que a gente vai usar é utilização. A gente clica com a direita, propriedades, saiu aqui da tela. Ela vai abrir aqui essa caixa de diálogo. Aqui a gente tem uma série de opções, mas a opção que a gente vai usar com maior frequência é a simbologia. A primeira coisa que a gente tem que decidir quando vai fazer um mapa temático é qual é o tipo de mapa. Nesse caso, esses três primeiros aqui são os que a gente usa com maior frequência. Então, o primeiro é um símbolo simples, símbolo único. Então, não tem muito mistério. Aqui a gente escolhe a cor, o tipo de linha, a cor da linha, a largura, a espessura dessa linha e assim por diante. Todos os elementos dessa camada vão ter o mesmo tipo de representação. O segundo é o categorizado, que vai trabalhar com mapas qualitativos, então eu tenho categorias diferentes de elementos e vou dar um tipo de representação para cada categoria. E o terceiro seria o graduado, que é o quantitativo. Então eu tenho uma coluna que mostra algum tipo de quantidade, números, e aí eu vou criar classes baseado nesses números. Então, nesse caso aqui, como a gente vai fazer de uso do solo, a gente vai fazer um mapa de categorias. O segundo passo é decidir qual é o campo da tabela que vai servir de base para esse mapa que a gente escolheu aqui em cima. No nosso caso, a gente já olhou ali a utilização. Então, depois disso, a gente clica em classifica, ele vai buscar lá na tabela todos os valores que ele encontrou, todos os valores dessa camada, da tabela dessa camada, que ele encontrou nessa coluna aqui. Ele busca e puxa para cá. Então a gente vê comercial, industrial, institucional e assim por diante. No nosso caso, a gente vai fazer aqui uso comercial, escolher um vermelho, e uso de serviços, que a gente vai escolher uma cor aí mais próxima do marrom, talvez. Do marrom, ok. Os outros, a gente poderia aqui, claro, continuar e ir clicando duas vezes em cada cor e mudando a cor de cada um dos usos. Mas aqui no caso eu vou querer fazer um mapa só com esses duas classificações. Então eu seleciono usando Shift essas classes que eu não quero e venho em excluir aqui embaixo e excluo. Ok, tá? E aqui eu vou corrigir essa legenda. Isso aqui é uma distinção importante. O que está aqui no valor é o que ele usa como base, o que está lá na tabela. Tá? Então, se ele for na tabela e tiver alguma coisa escrita assim, ele vai atribuir essa representação. Nessa coluna aqui é o modo como a gente vai mostrar isso. Ou seja, a legenda, quando eu fizer o mapa completo, é isso aqui que vai aparecer lá para a pessoa que estiver olhando para o mapa. E aqui eu dou OK. Então ele pintou tudo que é comercial de vermelho, tudo que tem o valor de serviços de serviço. Como a gente tirou da representação todas as outras categorias, ele eliminou daqui também. Então agora o que a gente vai fazer é puxar essa camada que tem os lotes completos e colocar aqui por baixo para servir como base para esse mapa temático que a gente está fazendo. Mas antes de, em vez de puxar direto, eu vou copiar de uma GeoPackage para outra. Então eu só clico nela, arrasto para outra GeoPackage. Ele vai processar aí, é uma camada grande. Pode demorar um pouquinho, mas ele está importando para essa outra GeoPackage aqui, que é uma prática interessante, porque daí a gente deixa todas as camadas que a gente está usando numa GeoPackage só. Para projetos pequenos, é melhor que a gente já tenha todas as camadas numa GeoPackage só. Em projetos maiores, não vale a pena ficar duplicando dados e também não tem problema a gente puxar camadas de várias bases de dados diferentes. Então aqui ele
terminou a importação. Tem uma caixa de diálogo explicando que a importação foi bem sucedida. E a gente consegue ver aqui que está as duas camadas. Então agora eu vou puxar daqui, dessa GeoPackage, eu puxo a camada de lotes. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a ordem aqui é que determina a ordem com que os elementos vão ser mostrados na tela principal. Então, como eu puxei para baixo, ele foi para baixo. Se eu jogar ele para cima, ele vem para cima. Então aqui vamos colocar uma cor mais neutra um pouco. Vou pegar aqui. Ok. Vamos mudar um pouco aqui também a cor da linha. Ok. Então aqui a gente tem um mapa que mostra no fundo um mapa do tipo símbolo único e aqui na frente o mapa temático só com as duas categorias de uso que a gente queria. Antes da gente continuar, é importante a gente salvar o nosso projeto. Então a gente vai lá em projeto, salvar, tutoriais QGIS e aqui eu vou dar um nome, mapa usos comerciais e de serviços. Então esse projeto do QGIS, ele tem a lista de todas as camadas, a ordem delas, como é que elas precisam ser representadas. E se a gente criar um layout, uma composição, ele também grava, armazena todas as composições, todos os layouts que a gente criar, para depois, quando a gente abrir, a gente ter tudo isso que a gente fez de novo, montadinho para a gente, sem a gente ter perdido nenhum tipo de trabalho. Mas ele não salva as camadas em si, ele só salva ele aponta para onde essas camadas estão no HD. Então, se a gente quiser abrir num outro computador, por exemplo, a gente precisa levar também os arquivos GeoPackage para esse outro computador. E agora vamos só fazer aqui um mapa quantitativo para a gente ver os três tipos de mapas temáticos, né, nas três camadas. Então, a gente poderia puxar aqui o lotes da área central de novo, né? Ou a gente poderia simplesmente clicar e duplicar o layer. Então aqui eu vou renomear, eu vou clicar com a direita, renomear, colocar aqui usos comerciais e de serviços, categorizado, e aqui eu vou renomear também para ficar mais claro. Graduado. Então eu desligo aquele ali, ligo esse aqui, clico duas vezes, vou lá na simbologia e vou mudar aqui o tipo de mapa para graduado. Tenho que mudar a coluna, escolher qual coluna. Aqui note que ele mostra só as colunas que têm valores numéricos. No nosso caso, a gente vai fazer um mapa de número de pavimentos. A gente escolhe aqui uma rampa de cores. Vamos ver, pode ser essa aqui, talvez. Mandamos classificar. Então dá para ver aqui que tem um erro nas categorias, né? Porque deve ter algum valor ali perto de 90 ou igual a 90, algum errinho ou algum código que às vezes as instituições usam para marcar que ali tem algum erro, alguma informação não conhecida, mas aqui não tem problema, a gente pode clicar duas vezes ali sobre os valores e indicar qual é o intervalo que a gente quer. Então aqui vou colocar 4, 6 pavimentos, 8 pavimentos e aqui maior que 8. Se a gente quiser, a gente pode criar também uma outra classe aqui, só para definir a representação que a gente quer para esses erros, né? Pode indicar em vermelho, pode mandar
excluir, né, não mostrar nada ou deixar em branco, como a gente quiser. E aqui eu dou 2 cliques sobre a legenda e coloco o texto como eu quiser. Uma coisa importante aqui desses mapas graduados no QGIS é entender bem como é que esses intervalos funcionam. Então aqui, na primeira classe, ele inclui o 0 e ele inclui o 2. Na segunda classe em diante, ele não inclui o 2, é maior que 2 e menor ou igual a 4. Então aqui ele inclui o 4 e exclui o 2. Se fosse um dado decimal, a gente poderia colocar aqui 2,1 ou 2,01 a 4. Como no nosso caso a gente está lidando com pavimentos, número inteiro, faz mais sentido a gente colocar aqui 3 a 4 pavimentos, aqui 5 a 6, aqui 7 a 8 e aqui maior que 8. Opa, maior que 8. Pronto, damos OK. E aqui a gente tem o nosso mapa de número de pavimentos. Então aqui a gente consegue desligar e ligar, mostrar só o que a gente quiser. E depois a gente usa esses layers, essas camadas e essas combinações para montar uma página com o mapa final que a gente quer, que depois a gente pode exportar ou para PDF ou para JPEG.